Olá, muito bom dia, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou demonstrar como é que você ou qualquer um sabe desenhar perfeitamente. E não venham cá com aquela história de não tenho jeito, não sei desenhar. É mentira. Se na escola primária aprendeu a desenhar 26 letras, maiúsculas e minúsculas, os números e hoje lida perfeitamente com isso, então, para desenhar, basta saber duas coisas essenciais. Como desenhar um cubo, ou um paralelepípedo, e como desenhar uma esfera. E com isto, eu garanto-lhe que é capaz de fazer qualquer desenho. Por isso, não perca este tutorial e comece a desenhar coisas bonitas desde já. Vamos rolar genérico e avançar. Vamos olhar para o nosso cubo paralelepípedo, eu chamo-lhe o cubo paralelepípedo, é igual, é um cubo mais alongado, e vamos colocá-lo aqui nesta posição, direitinho, como se estivéssemos a olhar por cima, e só vemos uma face, ou seja, neste caso, o nosso quadradinho, o nosso que nós estamos a ver, tínhamos que o desenhar assim, uma face. Isto não quer dizer que não tenha perspectiva, o que acontece é que as faces, as outras 5 faces, estão escondidas visualmente atrás destes elementos e isso só conseguimos ver em perspectiva, só conseguimos ver a superfície, mas existe, ou seja, está escondida por aqui. Para revelar, bastaria fazer assim para um lado ou para o outro para revelar uma nova face. E assim conseguimos duas faces, conseguimos ter duas faces. Vamos pô-lo aqui. Muito simples, continuamos a ter esta aqui encolhe um bocadinho e depois temos o aparecimento de outra face. O que é que eu vos recomendo para determinarem o tamanho da outra face? Medir com o lápis, aquela medição normal, medir com o lápis. E depois chegamos aqui à conclusão que a parte da segunda, que agora apareceu, tem 1/3 mais ou menos, ou metade desta, 1/3 total, ou metade desta, e portanto carregamos, fazemos este risco e criamos aqui esta noção da perspectiva, que pode não ser tão evidente, ou tão dependendo da distância que estamos a filmar. Vamos dar aqui esta noçãozinha de perspectiva, incluindo na mesma proporção um bocadinho lá atrás. Agora, se nós inclinarmos o nosso cubo ou paralelepípedo um bocadinho na diagonal e fizermos o mesmo exercício, nós então vamos conseguir ver 3 faces, não é? E então, mais uma vez, se quiseres medir o que está a aparecer em termos de comprimento 1/3, mais ou menos, em termos de esta ocupa 2/3, podemos tentar encontrar um caminho, não é? Portanto, faço aqui então o meu quadrado, que mudou de posição, certo? Mudou de posição, já assim vou ter também na diagonal, e depois vou encontrar aqui este, mais ou menos a mesma distância, 3/3, e depois completo aqui a nossa figura. E tenho o meu cubo em 3 dimensões, não é? Nos desenhos normalmente encontramos 3 dimensões, porque elas estão sempre aqui, as 3 dimensões estão sempre presentes, estão escondidas por outros elementos. Isto é tudo o que precisamos de saber para fazer um cubo, para tirar o máximo proveito. Não há forma, por mais voltas que demos, de encontrar, de ver, elas estão 6, não é? 6 faces, mas nós só conseguimos ver 3. Ou seja, as outras 3 estão escondidas e já vamos depois descobrir como é que trabalhamos isso. Vamos então agora fazer o mesmo exercício com a esfera. E o que é que eu vejo aqui, quando coloco na posição? Encontramos então apenas uma face. Aqui uma bolinha para ver uma face. Agora, eu faço como fiz aqui no caso do cubo, vou dar-lhe uma volta, por mais voltas que dê, continuo a ter uma face. E se eu inclinar a diagonal e depois fazer 0,3 deste movimento, corresponderia a este, eu tenho sempre uma face para qualquer das 3 possibilidades. Mas não mudou nada quando faço isto com a esfera, mudou. Só que não é visível. Mas tal como aqui existe tridimensionalidade,
na esfera, e nós, para conseguirmos desenhar, vamos ter que também encontrar estas 3 dimensões na esfera e vamos fazê-lo em desenho para vocês conseguirem, com estes 2 elementos, construir qualquer coisa. Pronto, para já vocês têm que desenhar, saber desenhar círculos. A maneira mais fácil, mais prática de fazer círculos é criar um movimento a partir do ombro, ou seja, não pedaço só grande, e depois ir fazendo rodas, fazer este movimento circular. Se vamos tentar fazer com o pulso, nós não vamos conseguir fazer bolas, porque o nosso pulso é muito limitado em termos de movimento. Portanto, mudem a posição do lápis, ou não, podem fazê-lo também da maneira como escrevemos, mas o que tem que mudar é a rotação do ombro, o pulso fixo, e a rotação é o ombro que está a fazer esta roda, e depois façam a mesma roda fora do papel, e quando tiverem um domínio, quando tiverem mais ou menos a lógica, comecem a fazer traços finos e vão ver que eles depois, à medida que vocês os ajustam, temos aqui uma bola. Vamos interpretar a esfera à luz daquilo que conhecemos, que é, e vamos fazer aqui um quadrado, e vamos transformá-lo em um cubo, 3 dimensões. Vejo a parte de cima, vejo a parte de lado, vou pô-la mais ou menos igual. Depois, por longas linhas, para encontrar aqui esta aresta, e depois por longas linhas, e agora já vou pôr aqui uma ligeira noção de perspectiva, fazendo com que esta linha seja menor que esta e esta menor que esta. Mais tarde vocês vão. Pronto. Agora, o que eu sei é que, e vou simular aqui, feitando paralela a esta e depois paralela a esta, para encontrar aqui as arestas que não se vêem. Mesma coisa. Portanto, o que eu sei é que a minha bola vai tocar nestes pontos, não é? Nestes pontos, que são os pontos intermédios, e aqui também, mas este não se nota, mas que são os pontos centrais de cada uma das arestas. Esta não se vê, mas ela vai tocar ali. E portanto, a minha esfera, vou fazê-la aqui redonda, mais ou menos, só para vos dar a noção de como é que uma esfera está. Pronto. Portanto, ela toca nestes pontos, não é? E nós assim saberíamos que este é o ponto do topo, este é o ponto deste lado, o ponto deste é o ponto deste. Agora, a esfera tem uma coisa muito curiosa, não é? Tem uma coisa muito curiosa, é que eu posso inverter a orientação da caixa. Vou tentar fazê-lo aqui, sem baralhar muito. Inverter a orientação do quadrado onde ele está inserido. Ele está aqui, este quadrado. E a bola continua a estar perfeita, ou seja, independentemente de eu colocar a bola de uma ou de outra forma, com assim ou assim ou assim, eu estou a manter a mesma lógica, o que não acontecia num cubo, porque as faces, independentemente de eu mudar a bola, as faces vão se manter sempre iguais. O mesmo acontecia se eu, por exemplo, pegasse na caixa, vou fazer aqui um bocadinho, talvez aqui a letra diferente, tentar fazer uma caixa, um cubo igual, não é? Com uma, deixa ver, ver se acertamos. Portanto, se eu fizesse aqui um cubo rodado, não é? Eu iria encontrar também as mesmas referências para a bola, mas no fundo eu distorci, orientei a bola de uma forma, o cubo de uma forma diferente, mas a bola manteve-se igualzinha. Isto aqui permite-nos, por exemplo, neste caso, a utilização do cubo serve-nos para alguma coisa. Portanto, quando eu tenho aqui, e vamos fazer aqui o nosso cubo, desta vez um bocadinho maior. Já encontrei aqui o eixo, por longo, paralelo então um bocadinho menos para dar a questão da perspectiva,
e aqui o mesmo. Completo aqui o meu cubo e agora ponho aqui a bola. Tenho realmente a bola, agora já sabem. Tenho aqui a minha bola. Agora começa a aperfeiçoá-la com os tais movimentos circulares. Depois, se um dia depois, por exemplo, pintasse ou sombreasse, vou realçar os aspectos que estão até onde está certo. Tenho aqui a minha bola a tocar aqui neste ponto, lateral, neste ponto, etc. Se eu agora dividir o meu cubo a meio, e é fácil dividir um cubo a meio, não é? Como passando aqui pelo eixo central, depois metendo aqui também na mesma lógica aquilo que não vemos, não é? Aproveitando para aquilo que não vemos, vai até aqui, e pronto, eu depois consigo encontrar aqui os pontos intermédios. E o que é que isto me dá? Dá-me a possibilidade de eu, na minha bola, determinar, com base nestes pontos intermédios, o ponto aqui, onde ele toca a meio e onde ele toca a meio. Então, eu tenho, agora vou completar aqui para vocês terem esta noção do que eu vos estou a transmitir. Aproveitando a estrutura do cubo, eu dividi a minha bola a meio e tenho, por exemplo, uma ajuda para fazer uma taça, ou seja, qualquer coisa que não seja, porque fazer uma bola é muito fácil, como vos digo, qualquer bola, uma esfera. Se nós quisermos retratar uma esfera, simplesmente fazemos isto. Não temos que nos preocupar com a perspectiva ou o posicionamento. Mas, se tivermos uma coisa baseada numa bola, mas que não seja uma bola completa, já temos que saber onde é que ela está. Vão ver, a lógica é, a esfera é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo mais complexa, porque nós não sabemos qual é a orientação, mas se nós tentarmos enquadrá-la como um cubo, nós já conseguimos dividi-la, fragmentá-la, porque agora também é fácil. Eu chego aqui, se quiser dividir esta bola a meio, desta, que já está feita, eu pego aqui nos pontos centrais que eu tinha do cubo, né, das arestas, e sei, okay? Vamos então sombrear aqui esta parte, mais ou menos. Eu sei dividir, ou seja, consigo interpretar as formas da... Pronto, este está aqui um bocadinho, temos que prolongar isto assim. O meio desta, estão a ver? É este aqui. Até é fácil descobrir os erros, porque se nós depois orientamos pelo cubo, pelos meios pontos, pelas arestas, etc., e conseguimos então dividir uma coisa que parecia, isto aqui é criar uma esfera, cortá-la ao meio, depois cortá-la outra vez essa metade em metades, como é que nós facilmente nos apoiamos na estrutura do cubo. Agora vamos dar o passo seguinte. Já tenho minha estrutura, paralelepípedo, cubo, 2 cubos, ou o que for, e a bola. Agora vamos tentar juntar os conceitos e criar uma estrutura cilíndrica. Para isso eu pego aqui na minha base, aquilo que eu considerei aqui o paralelepípedo, vou considerar aqui para a tal tridimensionalidade que tem esta largura e tem aqui esta largura, junto os 2 pontos aqui para ver esta aresta, que é uma aresta importante, e depois prolongo para os lados e para dar já aqui uma noção de perspectiva, tiro aqui um bocadinho, mas podiam tirar, podia ser paralela a esta e esta paralela a esta, mas também vou tirar aqui um bocadinho só para perspectiva. E depois, para encontrar aqui as arestas invisíveis, utilizo esta vertical paralela a esta,
nos quadrados, este é que é o truque deste método, que é um método muito usado, que é as estruturas verticais e horizontais são as que nos ajudam para encontrar esta aresta aqui e também para encontrar a aresta escondida. Portanto, estas não podem entortar e, portanto, nós vamos encontrar sempre o ponto. Se a perspectiva mudar aqui, eu vou encontrar um ponto diferente aqui, ou seja, depois está certinho quando nós tivemos que também dar todas as 3 dimensões, mesmo as escondidas. Okay? Agora, o que nós sabemos é que nós, tal como na esfera, vamos encontrar aqui o ponto intermédio, só para nos ajudar, sempre aqui nesta coisinha, mais ou menos, e depois, passando aqui pelo ponto intermédio, uma linha para lá as duas, ou então um bocadinho neste ponto intermédio e neste ponto intermédio. Para estar um bocadinho mais inclinada, menos inclinada que esta e mais inclinada que esta. Ok? Temos aqui o ponto uma linha, depois aqui a meio, esta é paralela, esta é paralela sempre, isso aqui é importante ter referência. E sabemos que um cilindro depois vai passar por aqui na parte do topo, ou seja, estamos a fazer com a ajuda do quadrado da nossa estrutura paralelepípeda, estamos a determinar o topo do cilindro, mais fácil do que na bola, e aqui embaixo é a mesma coisa, portanto aqui a meio desta e a meio desta e a meio desta, e fazemos o mesmo, ou seja, passamos o nosso base do cilindro por estes 4 pontos. Temos esse cuidado de fazer aqui arredondando. E depois, quando unirmos, temos o nosso cilindro. Vou aqui apagar estas partes que não se vêem, que não se viu no quadrado, que foram dos serviços auxiliares para vocês, e também não se vê no cilindro, não é? Esta está. E tenho aqui então o meu cilindro, que está enquadrado numa estrutura que eu conheço, que é o nosso paralelepípedo. O que quer dizer que se eu tivesse que me dissesse, corta o cilindro a meio, em termos verticais, eu pegava nesta linha, prolongava até aqui, meio, esta linha prolongava até aqui, e sabia que o meu cilindro cortado teria esta face, não é? Corresponderia a este lado. Mas também podia cortar aqui ou só com outro. Portanto, eu, com as referências da nossa estrutura que eu conheço, o nosso paralelepípedo, um cubo, o que for, eu tenho esta capacidade. Agora, se quisesse construir, colocar uma esfera por cima, tipo cúpula, o que é que eu fazia? Pegava aqui, este é meio, dava de mais meia altura para cima, meia altura para baixo, para fazer um quadrado, ou seja, para considerar aqui um quadrado. Dava-lhe também mais ou menos a mesma, ainda estamos a mesma altura em cima e a mesma largura, para calcular aqui uma nova aresta, que tinha que ser paralela a esta, não é? E depois construía a minha bola, não é? Como eu sei que tinha aqui, se eu construísse a minha bola, ela vinha parar aqui a meio, não é? Vinha parar aqui a meio, vinha parar aqui a meio, eu já peguei esta linha, certo? É meio disto. E a parte de baixo seria assim. Mas como eu estava a construir a cúpula, eu construí a cúpula com base no quadrado que eu construí aqui embaixo. E agora também a cúpula é a mesma coisa. Se agora quiser continuar a fazer o corte da cúpula, tenho até as orientações do que já fiz. Faço aqui o que quiser em termos de uma construção cilíndrica, esférica, com base naquilo que eu conheço que é a estrutura quadrangular de ângulos retos, linhas retas, etc.
Isto é, tudo o que precisamos para fazer qualquer coisa que a gente esteja a ver. E agora, se quiserem acompanhar-me, vamos fazer 2 ou 3 exemplos muito rápidos. Como é que nós vamos interpretar esta figura? Vamos verificar que ele tem três componentes. 2 cubos, não é? Que é a parte de baixo, e depois mais um cubo onde está enquadrado os pinocos e a parte da ficha que entra a tomada. Portanto, vamos fazer isso dessa forma, ou seja, o que é que nós conhecemos? Conhecemos neste caso a forma retangular e depois também temos forma de arredondar, como vimos. Portanto, pegamos aqui no nosso cubo, ou o duplo cubo, não é? Duplo cubo, paralelepípedo. Estas linhas, não se esqueçam, são sempre verticais, as linhas de suporte. Depois, o que eu vou medir, tal como fizemos com o lápis, é esta distância e esta. Mais ou menos, no mesmo paralelo, quanto é que me vai dar esta distância. E vejo que a distância é mais curta aqui, não é? Mais curta aqui. Portanto, fiz estes riscos e agora então paralelos. E tenho aqui caixa de baixo, a nossa ficha dupla. Portanto, sei que vou dividir a meio, a nossa divisão a meio, e depois vou ter, e também meço, mas basicamente aquilo será outro quadrado mais pequenino, não é? Não encaixa completamente no quadrado, não é um quadrado deste tamanho, não chega até aqui. Por isso eu vou pegar aqui, fazer este quadrado e depois tiro-lhe aqui esta margem. Tiro-lhe aqui esta margem de todos os lados, não é? De todos os lados, para que ele fique centrado. E então construo um quadrado, mais a partir desta base. Eu sei o quadrado que assenta aqui. Também em termos de altura faço o mesmo, ou seja, pego no lápis, vejo esta altura aqui e mais ou menos eu verifico que esta altura aqui é a altura deste quadrado todo e, portanto, ponho-a aqui com a mesma altura. Sempre linhas verticais, não se esqueçam, linhas verticais para dar as referências. E depois construo, como sei, o nosso linhas verticais, para construir o tal quadrado que é o terceiro elemento desta nossa tomada. Portanto, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui a estrutura base em quadrados. Portanto, a partir de agora, está aqui outra coisa, se quisermos já, que é dividir a meio este, para encontrar o suporte. Sempre vamos encontrar aqui este coisa escondido e este coisa escondido até aqui. Dividir a meio este suporte, que é o que eu vi também como a distância que é igual entre a base e o tamanho do pinóculo, não é? Esta altura é igual em termos visuais, ok? E portanto dividi e tenho no fundo os meus 3 elementos divididos nas duas coisas que quero. Agora, vamos arredondar estas partes e nós, como vimos, já sabemos fazer circunferências, não é? Circunferências, vamos determinar aqui qual seria o quadrado que me determinaria esta circunferência. Se eu considerar que isto é uma bola, não é? Redondo, e então este quadrado tem a nossa curva, troca nestes 4 elementos. Este não o vou ver, mas toca nestes 4 elementos e, portanto, vou fazer aqui a minha bola. Só faço metade, não é? Mas é como se estivesse a fazer a bola toda e só faço esta metade. A partir daqui, na parte de baixo, mais uma vez, eu venho determinar pelas linhas paralelas as partes escondidas, e sei que a minha circunferência também toca nos pontos médios destas arestas aqui. E, portanto, a parte de baixo faço a mesma coisa, está arredondado,
da parte de baixo, nem me interessa que estou, o que vejo ou que não vejo, sei que são as referências lá, para depois, quando unir estas duas partes, que também, coincidentalmente, ou não, não é acidentalmente, tocam neste meio ponto aqui, tanto em cima como em baixo. Ou seja, há várias formas de conseguir controlar a nossa, ir controlando a nossa figura, porque depois isto tem que bater certo com este tem que bater certo com este e este bate certo com este. E aqui a mesma coisa, aqui está mais escondido, mas eu faço exatamente a mesma coisa, a meio do tal quadrado, meio, portanto sei que passa aqui, eu não me interessa do que está à frente, eu faço o desenho como se estivesse a ver tudo, não interessa que aqui não está atrás, depois apago, okay? E aqui a mesma coisa, vou às partes escondidas, portanto, vou às arestas escondidas, para determinar o ponto de ligação a este eixo, determino nesta aresta o ponto intermédio, determino nesta aresta o ponto intermédio e determino nesta aresta o ponto intermédio que há de ser igual a este, e agora então faço a curva de baixo. É muito importante, quando a gente faz estes desenhos, esquecer-se que estamos a fazer uma coisa, ou seja, é mais importante as referências do que depois tentar concentrar-se naquilo que vemos, porque nós somos enganados pelos nossos olhos, não é? E depois, vamos ver aqui, juntar o nosso... Okay? Juntamos o nosso coisa e depois, se apagarmos, não é? Se apagarmos as faces, aqueles riscos que não preciso, começamos a ver aqui a forma corretíssima do arredondar deste elemento. Pronto. E o resto é igual, ou seja, também tenho aqui em 4 arestas, e este é redondo, um elemento, que é o elemento, até vou fazer aqui com outro, para vocês verem melhor, porque já estão aqui alguns riscos, com outra cor. Vou fazer aqui esta rodinha, que é a rodinha de cima, depois lembram-se, este elemento também toca aqui nestas 4 arestas, são as 4 arestas do quadrado de baixo. Vamos fazer uma bolinha aqui, ok, depois já certo, e agora, talvez, como fizemos agora há bocadinho, junto aqui as verticais e tenho aqui o meu elemento central, que eu depois posso fazer aqui este corte para juntar aqui nesta linha, como referência sempre, uma saliênciazinha, que depois vem para baixo também, e aqui também vai para ali, ok? E este está aqui encaixado nesta história. Além disso, agora também tenho aqui a desmoção da altura, eles saem aqui do meio, estes dois pinocos, e vou marcar aqui as bolas com a distância metade. Vejo mais ou menos também com o lado, mas sei que a distância esta aqui é pequenina, depois esta é pequenina, depois aqui no meio tem maior. E a altura que eu já sei, e é esta, e não se esqueçam, sempre vertical. Se está na vertical, os eixos são sempre vertical. E depois marco aqui esta altura, sei que ele tem esta altura, este pinoco, e sei que este pinoco também tem a mesma altura, também posso controlar aqui por esta linha. Ok? Linha, altura. E depois também tem aqui uma entrada, também aqui a meio, uma entrada que é assim uma espécie para encaixar, e mais escura, e aqui deste lado também. Ou seja, e agora faço as sombras, o que for, para dar a noção de volume, naquilo que eu considero necessário. Depois apagaria as linhas, aqui não vou fazer, mas o que eu procuro com este desenho, com esta forma de vos dizer as coisas, tenho a estrutura correta, porque podem gastar aqui o tempo que quiserem a pintar.
cortar, a desenhar, etc. A pôr as linhas que se veem e a esconder e a apagar as linhas que não se veem. Mas o que eu vos posso garantir é que com esta estrutura, e só utilizamos circunferências e linhas retas, com esta estrutura, com esta forma, vocês podem conseguir tudo. E conseguir tudo corretamente. Ou seja, pensem num cubo, é o que sabemos fazer. Então transformem tudo em cubos. Numa esfera, sim. Então transformem tudo em esferas. Não se esqueçam de uma coisa também já agora, antes de começar. Quem diga que não se deve isto limpar com a mão, é muito mais fácil. Com um pincelinho, mas não estamos aqui a fazer artes finais, é só para vocês aprenderem como é que se fazem, como é que se aproveita realmente a estrutura do cubo para fazer coisas. E agora vamos tentar fazer esta cabeça de martelo. Vamos tentar fazer aqui. Vamos tentar fazer ainda de forma mais rápida. Ok, vamos encaixar tudo isto num paralelepípedo nesta posição. Agora é assim. Este paralelepípedo eu estou a vê-lo assim, não é? Estou a vê-lo nesta perspectiva. Essa é muito importante, ou seja, temos que descobrir a perspectiva em que estamos a desenhar para podermos encaixar as coisas rapidamente. Agora vamos ver aqui alguns ajustes, ver a distância que há de cima, não é? E do lado. E eu diria que mais ou menos um bocadinho até maior. Vamos corrigir. Quando fizermos a nossa estrutura, tudo bem. Ok, um bocadinho maior. Para quê? Agora, pego aqui, tal como sempre. Já não vou fazer muitas linhas de apoio para vocês, para ser mais fácil. E vou dividir em 3 partes esta zona. Esta aqui mais pequenina, um bocadinho maior que a do meio e aqui as orelhas. E vou colocar então as referências das estruturas que eu conheço. Primeiro, é 1/3 para esta parte, um bocadinho menos de 1/3, para esta parte aqui que junta aqui em baixo, para o cabo. Eu posso já pôr também o cabo, mas vamos lá. E depois estas linhas, eu sei que estas linhas são as linhas que me orientam para tudo o que eu fizer aqui no desenho. Não há outras linhas, não é? Portanto, esta linha junta aqui, tem que ter esta mesma forma, não é? E depois, também para simplificar, as nossas orelhas vou encaixar aqui, não é? Vou encaixar aqui. E em termos de estrutura, a outra orelha vai encaixar aqui. Não há outra forma de o fazer. Vou ter de simplificar aqui um bocadinho, porque depois o meio é este. Portanto, estas são as orelhas encaixadas no nosso. Vou salientar aqui um bocadinho esta linha de fora, para ser um bocadinho para vocês verem o que estou a fazer. E esta linha, depois abre aqui também. E a outra linha de baixo vai ser um prolongamento desta aqui. E se vocês observarem, é isto que se vê quando nós estamos, esta coisinha que depois desaparece porque vem para parar aqui. Em termos da parte da frente do martelo, eu sei que tenho aqui, vou criar aqui outra estrutura exatamente com a mesma lógica, não é? Com a mesma lógica. Quadrado, para ver aqui, eu teria aqui a construir o tal cilindro que depois me junta aqui, não é? Faz aqui o nosso cilindro e junta aqui ao martelo, não é? E depois aqui tem aqui uma parte arredondada e depois tem aqui o cabo, o cabo vem nesta direção, certo? Sempre nesta direção. E depois aqui, tal como este lado, vamos ter aqui uma parte que se prolonga desta, não é? E depois isto também é uma espécie de cilindro em que temos
um cilindro. Ou seja, depois por logo para baixo. O que tenho aqui é a construção. Vamos pôr aqui estas sombras para vocês verem. Temos aqui então a demonstração que podemos construir tudo o que quisermos utilizando apenas uma informação muito básica. Quadrados transformados em esferas e cilindros. Conseguimos desenhar tudo. Não venha com a ideia de que não sabe desenhar. Façam desenhos, divirtam-se e se gostaram do vídeo, então deem um like e subscrevam este canal. Obrigado por tudo. Traz o teu sorriso, tu és tudo que eu preciso e não me digas que não és capaz.